Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as pessoas que fizeram sinais, prodígios e maravilhas e naquele grande dia tiveram uma triste experiência, uma triste notícia. Acompanhe até o fim para você descobrir qual foi essa notícia. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período que você dedica do seu dia para fazer as suas orações e as suas reflexões bíblicas. Com qual propósito? Com o propósito de fortalecer o relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Evangelho de Jesus Cristo conforme narrou São Mateus, no capítulo 7, versos 21 ao 23, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade. Definição de pecado, transgressão e iniquidade. Pecado é toda vez que você erra o alvo. A palavra de Deus te dá uma ordenança e você tropeça e falha. Isso é o pecado. A transgressão é você conscientemente desobedecer a ordenança que lhe foi dada da parte do Senhor. Agora a iniquidade se torna o pior de todos, porque a iniquidade é um estilo de vida de pecado. Fazendo uma análise do texto, o Senhor não estava exortando a qualquer pessoa. Ele estava exortando um grupo de pessoas que no nome dele profetizava, no nome dele expulsava demônios e no nome dele fazia muitas maravilhas. O que viria a ser maravilhas? Milagres como, por exemplo, um cego de nascença enxergar, um morto ressuscitar. Então esses são os milagres de maravilha. E era isso que aquele público que se dizia Senhor, Senhor, e o Senhor não os reconheceu. Esse texto deixa bem claro que dom de Deus não representa aprovação de conduta. Você pode ser a pessoa que hoje, no nome dele, expulsa demônios, no nome dele, profetiza, no nome dele faz até um morto ressuscitar, mas você é uma pessoa que vive em iniquidade. Você fez do pecado o seu estilo de vida. Então certamente naquele dia você ouvirá do Mestre, infelizmente ouvirá do Mestre: apartai-vos de mim, que eu não conheço, apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade. Os sinais e prodígios vão acompanhar aqueles que creem, para que o nome deles seja glorificado. Só que só vai entrar na morada celestial aquele que levar uma vida de santidade, uma vida de renúncia contra o pecado, não fazer do pecado seu estilo de vida. Há mais de 25 anos atrás, quando eu comecei minha caminhada com Cristo, eu usava como gabarito, como termômetro, o ser usado por Deus como atributo de ser salvo. Eu tinha um determinado pecado de estimação e eu pensava, quando chegava na igreja, eu orava, as pessoas elas eram curadas, eu orava, os espíritos se submetiam, mas eu não entendia que era no nome de Jesus que eu orava. E eles se submetiam não à autoridade que estava em mim, e sim no nome. Até o dia que eu me deparei com esse texto, eu falei: meu Deus, eu tenho que correr e colocar a minha vida no altar. Porque o fato de eu ser usado por Deus, prodígios, maravilhas e sinais, não garantiam a minha entrada nos céus. Então, quando eu tomei a consciência disso, rapidamente eu comecei a me aplicar e a vencer os pecados de estimação.
Quando se fala de pecados de estimação, a pessoa logo pensa em pecados que estão relacionados à sexualidade. E nem sempre os pecados de estimação estão relacionados à sexualidade. Existem pessoas que ela não tem problema com a sexualidade, mas tem problema com essa aqui, ó, com a língua. Não para de fofocar, não para de mentir, não para de falar da vida alheia. Cuidado, porque você pode estar fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Só que se você não controlar essa língua na sua boca, você pode estar pensando que está subindo, mas você está descendo. Outro pecado tão grave quanto os pecados relacionados à sexualidade é o pecado da falta de perdão. Porque a falta de perdão gera mágoa e ressentimento. E a mágoa e ressentimento pode produzir dentro do seu coração o ódio. E as escrituras dizem que quem odeia o seu irmão é homicida. E os homicidas não herdarão o reino de Deus. Então, você consegue ver, perceber que é muito mais do que a gente pensa, é muito mais do que a gente imagina? E como que a gente vai entender quando se trata de um pecado, de uma iniquidade e uma transgressão? A palavra do Senhor é o manual de instrução. Todas as vezes que nós erramos, falhamos com o manual de instrução, nisso nós pecamos. Existem pecados por pensamento, existem pecados por atitude, existem pecados por palavras e existe o pecado da omissão. Esse pecado da omissão, muitas das vezes, eu acredito que ele acaba sendo o mais grave. E o que viria a ser? As escrituras dizem que quando você deixa de fazer o bem, nisso você pecou. Quantas e quantas vezes nós não cometemos esse tal pecado da omissão? Transgressão é quando você tem conhecimento da lei do Senhor, mas você decide voluntariamente desobedecer à lei do Senhor. Então isso é um tanto complicado. Se você for analisar, você se torna pior do que o ímpio lá no mundão que não conhece a Deus. Porque, por exemplo, o ímpio ele fala a palavra torpe. Por que ele fala a palavra torpe? O palavrão, a palavra de baixo calão? Porque ele não sabe que isso é pecado. Então ele fala, ele mente, ele adultera. E, enfim, ele faz porque ele ainda não foi apresentado o Evangelho de Cristo. Então, de certa forma, ele faz o pecado por ignorância. Agora, quando o pecado foi te apresentado e você decidiu desobedecer a palavra do Senhor, então você transgrediu a lei. Você se tornou um transgressor. Entre esses três tópicos, o pecado, a transgressão, a iniquidade ainda se torna mais severa ainda. Porque a iniquidade não é só tomar ciência do que o que está fazendo é errado, mas é quando o pecado ele se tornou o seu estilo de vida. Aí a coisa é complicada, porque o mentir já não é mais um acidente, o mentir já se tornou um estilo de vida. Falar palavras de baixo calão também se tornou um estilo de vida. Os pecados sexuais, a mágoa, o ressentimento, a fofoca, tudo isso que também pode te levar à condenação, se tornou o seu estilo de vida. Você se diz ser cristão, mas a sua conduta se tornou pior do que aquele cara que está lá perdido, aquela mulher que está lá perdida no mundo, que nunca ouviu falar de Jesus. Então isso que se torna tão grave. Por isso que no texto, Jesus, ele não falou, aparta de mim o que cometeu o pecado. Ele não falou de mim, aparta aquele que cometeu a transgressão. Ele falou, aparta de mim o que pratica a iniquidade. Que seu estilo de vida é pecar. Pecado de manhã, à tarde, à noite, em pensamento, em palavras, em atitude, em olhares, em omissão. É tudo. Virou seu estilo de vida. Aí você tem a cara de pau de impor as mãos sobre um doente, um enfermo, e declarar, em nome do Senhor Jesus, seja curado. E ele vai ser curado, porque é a vontade do Pai que as pessoas venham ser curadas, que a manifestação do poder de Deus, da palavra dele, venha ser manifesto. Vai acontecer.
Só que naquele grande dia, se você ainda continuar na prática da iniquidade, fazendo igual eu no começo da fé, que pensava que era um termômetro, o poder de Deus está se manifestando em mim, então tá tudo certo, tá tudo favorável. Não está. Não está. Enquanto nós habitarmos nessa carne, nós vamos pecar? Infelizmente. É uma luta constante. Só que existe uma diferença entre você lutar, sangrar, desmaiar e não desistir, lutar até o fim e prevalecer, do que você simplesmente na primeira adversidade falar, olha, afinal de contas o pecado habita na minha carne, eu vou me entregar, vou me jogar de uma vez por todas, vou me lambuzar. O Senhor, ele leva muito em consideração a nossa intenção. Então que eu e você possamos nos esquivar do pecado, nos esquivar das coisas que nos levam a pecar. Porque existem gatilhos mentais que dão start na nossa mente e fazem com que desperte o desejo dentro de nós. E a gente acaba cometendo pecado. E isso são para todos os pecados, não somente os relacionados à vida íntima. São todos os pecados. E que eu e você possamos tomar a consciência disso. Naquele grande dia, não adianta você ter sido usado com poder, prodígios, maravilhas. Não adianta você ser aquele profeta que fala o endereço, o RG, o CPF. Não adianta. Se você tem o dom não vai salvar ninguém. O dom é ferramenta para o nome de Deus ser glorificado através do ministério de Cristo na sua vida aqui na terra. Nada mais. Mas o que vai te garantir a entrada no céu vai ser uma vida de santidade. Que você não faça nenhum prodígio, nenhuma maravilha, que você não ressuscite nenhum morto, que você nunca profetize. Desde que você ande uma vida de santidade, uma vida de renúncia. Pecou? Senhor, tem misericórdia. Eu transgredi, eu pequei, eu vacilei e eu me desobedeci ao Senhor. Me perdoa e se esforça para não cometer o mesmo erro. Está na iniquidade? Então, corre e conserte isso aí. Conserte isso aí no tempo que se diz hoje. No momento que você ainda pode respirar. Porque quando você estiver numa UTI, numa CTI, qual garantia que você tem? Nenhuma. Então o momento de você mudar é hoje. E a hora de você mudar é agora. Então tome essa consciência. Para que naquele grande dia, você não escute, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Mas você possa ouvir, como eu quero ouvir. Entra, bendito do meu Pai. Entra para o gozo do teu Senhor. Entra para o descanso do seu Senhor. Eu acompanhei a sua luta, eu acompanhei a sua batalha, acompanhei a sua renúncia. E eis aqui a coroa da vida para todos aqueles que venceram e lutaram até o fim. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.